A desincompatibilização deve ser feita até o dia 2 de abril. E a gente gostaria de perguntar, porque ele foi um dos governadores que enfrentou mais problemas, talvez, na história do nosso estado. Porque ele pegou briga de facção, motim de policiais, uma pandemia mundial, seca. Então, foi com toda certeza um desafio maior para ele, que começou como deputado estadual, chegou a secretário de cidades e depois se elegeu governador. Governador, estava falando aqui que estávamos contando com a sua presença por conta... Tudo bom? Bem-vindo, muito bom dia, pode governador. sentar Seja aqui, bom bem-vindo. dia. Que a gente sabe que outras emissoras acabam segurando muito mais do que deveriam a autoridade e fazem com que ela não chegue a tempo para cumprir os compromissos. A gente lhe entende, governador. Bom dia, bem-vindo. Então a nossa conversa vai ser assim, ultra rápida. Muito grata por sua presença e por sua participação aqui, cumprindo o que a gente estava, na medida do possível, acordado. É um prazer estar aqui presente no Jornal da Pan. News Fortaleza. É um prazer, Carla, é um prazer todos aqui da equipe. Desculpa aí que o atraso, a gente está andando aqui nas várias emissoras para a gente prestar conta um pouco da população. Estou sabendo que você acordou 4 horas da manhã para tentar dar conta, né? Desde cedo. Governador, eu falava aqui aos nossos ouvintes que o senhor, com toda certeza, foi um dos governadores na história do nosso estado que mais enfrentou problemas. Porque o senhor enfrentou seca, o senhor enfrentou guerra de facções, explosões, terror provocado por bandidos, o terror provocado por policiais que se amotinaram, e enfrentou uma pandemia. Com todas essas dificuldades, o que o senhor acha que vai ficar de legado do governador Camilo Santana para a população nesses quase 8 anos? Bom, Carla, mesmo diante de todas as dificuldades, o Ceará conseguiu nesses 7 anos e quase 3 meses ter importantes avanços. O primeiro que eu destaco é os investimentos na área da educação, até porque nós acreditamos que esse é o grande caminho para construir um Ceará de mais oportunidades. O Ceará hoje é uma referência nessa área. Nós tínhamos uma meta de chegar a 50% das nossas escolas tempo integral do ensino médio até o final de 2022, já estamos com 60%, e já deixei em lei e tudo planejado com recursos para até 2026 todas as escolas serem de tempo integral. Isso significa mais oportunidade para a nossa juventude, construir um Ceará melhor, uma nova geração. Para mim isso é o maior legado, né? E aí na educação, eu inaugurei, Carla, praticamente uma escola por mês nova durante todos esses 7 anos. Em média, uma escola por mês, pelo menos nova, foi entregue ao povo cearense. Abrimos centro cearense de idiomas, criamos a Bolsa do Avanço para alunos da rede pública estadual que passa nas universidades, né? Fui o primeiro estado do Brasil a implantar o tablet com chip de conectividade para todos os alunos da rede pública, agora virou uma política pública permanente. Isso foi por conta da pandemia, mas acabou virando, até pelo avanço, a importância da conectividade como uma ferramenta complementar para o aprendizado. Então, na área da educação, na área da saúde, nós conseguimos interiorizar a modernização da saúde no interior do Ceará. Abrimos mais 2 hospitais de alta complexidade no interior, compramos mais 4 hospitais, inclusive um particular aqui, que foi o Leonardo da Vinci, durante a pandemia, que hoje se tornou um hospital público para o povo cearense. Universalizamos o SAMU, ou seja, a saúde mais perto do cidadão, porque um cidadão não precisa se deslocar 200, 300 quilômetros para vir ter um atendimento, até porque é bom lembrar que todos os hospitais públicos do estado eram todos na capital. Hoje nós já temos hospitais em todo o interior do Ceará. Só tínhamos UTI em 3 cidades do interior, 26 cidades têm leite de UTI. Então, eu sei que a saúde é um ponto importante, bastante demandado, até porque, Carla, 82% da população cearense usa o sistema público de saúde. Então, nós precisamos ter um sistema mais eficiente, de melhor qualidade, para atender a população. A área da segurança, que é uma área desafiadora, mas eu desafio um estado que tem investido tanto nessa área. Mas o senhor tem consciência de que foi o governador que mais enfrentou o problema na história Sem dúvida. do estado? E além enfrentamos seca, enfrentamos crise política com o impeachment da presidenta, enfrentamos crise econômica, enfrentamos crise na segurança por decisões de corajosas que nós tomamos de enfrentar
o crime organizado nos presídios cearenses. O deputado estadual de 2010, depois secretário de cidade, não imaginava que ia chegar a esse ponto. Né? Realmente nunca imaginei enfrentar, e o maior delas foi a pandemia. Eu não nego que eu passei noites sem dormir, preocupados. Esse é meu estilo, eu exijo muito de mim, né? Me cobro muito, e a minha grande preocupação é a família cearense, as pessoas, né? Então foi assim durante as crises hídrica, que quando chegaram para mim, disseram, olha, nós precisamos fazer um racionamento de água em Fortaleza. Eu disse, rapaz, não vamos fazer. Vamos ter que encontrar soluções. E aí eu comprei 19 máquinas perfuratriz, fiz transposição de água, reuso de água, tudo para que não deixasse faltar água em Fortaleza. Imagine racionamento na quinta maior capital do Ceará, né, ou do Brasil. Quem mais perde é a população mais pobre, mais vulnerável da capital. Então, enfim, são situações que a gente foi enfrentando com diálogo, que é meu estilo, ouvindo, dialogando, enfrentando as situações, presente, mas respeitando sempre a decisão coletiva da população cearense. Agora, governador, falando sobre a pandemia, né, o senhor adotou medidas estratégicas, seguindo aí a ciência, criou um comitê estadual com vários órgãos participando. Mas aí no governo federal a gente tinha uma política do contra, né? Contra o isolamento social. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro esteve no Ceará 2 vezes durante a pandemia, provocando aglomerações e puxando o couro da plateia contra as medidas adotadas pelo estado do Ceará. O senhor se arrepende de alguma medida ou faria tudo de novo? Olha, a grande dificuldade que nós tivemos durante essa pandemia foi a falta de uma liderança nacional que pudesse coordenar, que deveria ser o presidente da República. Que, ao contrário, negou a pandemia, dizia que era uma gripezinha que tirou mais de 650 mil vidas nesse país, né? Que não defendeu a vacina, não ouviu a ciência. O governo federal que trocou 4 vezes os seus ministros durante essa pandemia e que deixou os governadores com a responsabilidade de assumir as suas lideranças a nível de estado. Foi o que nós fizemos. E a primeira coisa que eu fiz foi criar um comitê, seguir a ciência, né, seguir os especialistas, dialogando com a sociedade. Né. Eu sei que eu fui criticado por uma minoria no Estado, mas eu tenho a minha consciência tranquila que tudo que eu fiz só teve um objetivo: procurar proteger a vida dos meus irmãos e irmãs cearenses. Não tenho dúvida disso. Porque a vida não tem preço. Né. As coisas materiais, porque não foram fáceis as decisões que eu tomei, mas as coisas materiais a gente ergue a cabeça, luta e reconquista. Vida ninguém traz de volta. Então, a nossa prioridade sempre foi a vida das pessoas. Né? Eu sempre tinha dito que eu preferia errar, né? Vamos dizer assim, fazendo mais do que me omitir, né? Pelo excesso do que pela omissão. Então, as nossas decisões sempre foram pautadas na ciência, sempre seguindo as orientações do comitê e sempre objetivando proteger a vida das pessoas aqui do estado do Ceará. Governador, o senhor enfrentou tudo isso, mas ao longo do tempo o senhor já se planejou para o futuro. Então, o Ceará 2050 já teve essa proposta. Nós temos o hub aéreo, o hub digital, tem toda essa preocupação com o futuro, que é da tecnologia, e a pandemia mais ainda veio acelerar. Só que, por outro lado, a gente tem também uma questão de que o volume de 130 bilhões, né, que os investimentos públicos podem ser feitos nos estados estão sendo meio que aproveitados aí pelo governo federal. Eles estão tentando pegar essa bolada e transformar em investimentos que talvez não beneficiem tanto os estados e possam parar esse tipo de desenvolvimento. Como é que o senhor, como senador que vai ser candidato, vai tentar, digamos assim, brigar pelo Ceará e por outros estados para que isso não aconteça? Cara, nós precisamos reconstruir esse país. O Brasil foi um dos menores índices de investimento público da história do Brasil, ocorreram nesses anos. Eu deixo até uma pergunta aqui no ar. Qual foi o grande investimento que esse governo federal, que está há 3 anos e 3 meses, fez no estado do Ceará? Qual foi uma obra importante que ele iniciou, né, ao longo desse governo? Eu desconheço. Né? Ao contrário, foi um governo que não respeita... Todo mundo conhece o meu estilo. Eu acho que quando eu sou eleito governador e quando o presidente é eleito presidente democraticamente pela vontade popular,
Nós precisamos manter uma relação de respeito institucional. Por mais que a gente tenha divergências políticas ou ideológicas, a gente precisa ter uma relação, porque o que está em jogo é a população, são as pessoas. Esse é o meu estilo. Os 184 municípios cearenses, por exemplo, têm tratamento de políticas públicas do Estado, independente se o prefeito é meu aliado ou não. Vou dar um exemplo aqui de Maracanaú. Esse ano, a partir de janeiro, eu ampliei os recursos que eu repasso para os hospitais municipais do Estado. Maracanaú, por exemplo, recebia 200 mil por mês. Eu ampliei para mais de 1 milhão. E o prefeito é meu adversário, politicamente. Mas o que está em jogo é a população que é beneficiada lá na ponta. É a mesma forma das políticas das Areninhas, que atende todos os municípios. É o Vale Gás, que eu entrego o Vale Gás para os prefeitos entregarem à população, independente da cor partidária do prefeito. Então, essa relação que ela precisa ser... Nós vivemos numa federação, num país federativo, ou seja, que é importante a relação do governo federal com os estados. E, diferentemente da União, do governo federal, o Ceará, nós fomos o estado, Carla, que nos últimos 7 anos foi o estado que mais fez investimento público do Brasil, que me permite construir 2.500 quilômetros de novas estradas, de construir 2 novos hospitais, de comprar novos hospitais, de abrir novas policlínicas, UPAs, escolas. Eu inaugurei uma escola a cada mês aqui no Ceará ao longo desses 7 anos. Então, o equilíbrio fiscal e a capacidade de investimento é importante para garantir as ações para a população e também uma forma de movimentar a economia. Quando eu levo uma obra para uma cidade do interior, é emprego para as pessoas, é o operador da máquina que vai se hospedar numa pousada, é o posto de combustível que vai abastecer a máquina através daquele posto, é o fornecedor de alimentação. Enfim, você movimenta e dinamiza a economia da região e do município. Portanto, se tem uma das coisas que eu mais priorizei e foquei foi manter o Estado equilibrado com a sua capacidade de investir, porque eu sei o impacto que isso tem na economia, nos concursos públicos, na geração de serviços, das oportunidades e no crescimento econômico do Estado do Ceará. Bom dia, governador, seja bem-vindo. O senhor deve concorrer a um cargo de senador, que é um cargo que trata de assuntos nacionais e internacionais do Brasil. O ex-presidente Lula está indo à televisão dizer que o preço do combustível está nesse valor de quase R$10, que é um absurdo, e o governo federal tem responsabilidade sobre isso. A Petrobras é uma empresa do Brasil, mas eu queria perguntar ao senhor, como é que o senhor pretende lidar com essas claras contradições, especialmente do ex-presidente Lula, quando ele diz que o Brasil não tem refinaria para refinar o petróleo, que o Brasil é autossuficiente, precisa mandar petróleo para fora, bruto, para voltar refinado, mas o PT passou 15 anos no poder e não conseguiu dar conta desse parque industrial do Brasil, que é dos anos 70 ainda, matriz energética de petróleo. Inclusive prometeu uma refinaria para o Ceará, o governo do estado investiu e não veio refinaria. Eu quero saber como é que o senhor pretende lidar com essas contradições, a meu ver, que especialmente o ex-presidente traz para a população que não compreende totalmente esses assuntos. Bom, Tiago, Miguel, que esqueci de saudar, o Tiago. Bom, esse é um ponto que nós precisamos fazer um debate amplo envolvendo a sociedade. A Petrobras eu considero um dos grandes patrimônios do povo brasileiro. A Petrobras deu um salto importante no seu crescimento ao longo dos governos do ex-presidente Lula. A estratégia é levar o refino para dentro do Brasil. E algumas refinarias foram construídas, inclusive no Pernambuco. Infelizmente, aqui do Ceará não foi viabilizada. Mas o grande erro hoje da Petrobras, que tem refletido hoje no preço do combustível, é a dolarização do preço. Nós somos autossuficientes de petróleo. Nossa moeda não é dólar, nossa moeda é real. Então nós dolarizamos o preço, é um absurdo. E inclusive o presidente fica culpando os estados. Ora, mesmo os estados, inclusive, congelando as pautas, porque a pauta é o seguinte, se o preço do combustível está hoje 5 e amanhã é 7, desde o ano passado os estados congelaram, considerando que ainda é 5. Nós cobramos ainda em cima da pauta do ano passado. E mesmo assim o combustível teve um aumento recente de 28% do diesel e 14% da gasolina. Ou foi ao contrário. Enfim, então isso mostra que o problema não são os estados. O problema não é a grande estratégia da Petrobras equivocada em dolarizar, e isso está sentido hoje pela população que não aguenta mais o valor do gás de cozinha, que não aguenta mais o valor da gasolina, que não aguenta mais o óleo diesel. E sabe qual é uma posição que deveria ter um presidente da República? Diante de uma situação dessa, convoca os governadores.
Vamos construir um consenso, vamos construir uma saída. 70% do que arrecada o país vai para o governo federal, Tiago. Os estados como o estado do Ceará, o estado do Nordeste, sofrem com isso. Ou o estado não precisa arrecadar para manter os seus hospitais funcionando, a segurança funcionando, as escolas com a melhor qualidade hoje do Brasil. É preciso arrecadação. Mas é preciso arrecadação de forma justa, né? Que os ricos paguem mais e os mais pobres paguem menos. Essa é a grande transformação que, se o povo cearense me der a oportunidade de lutar lá no Senado, eu vou defender. O Brasil é o país mais desigual do planeta. A grande maioria são ricos, milionários, bilionários, trilionários, e uma grande maioria da população que sofre mais. É preciso inverter isso. Quem tem que pagar mal conta são os ricos desse país. E, infelizmente, precisa ter mudanças estruturais, fortes, corajosas, para fazer essas mudanças, transformação hoje no nosso país. Governador, o senhor está se desincompatibilizando e a pergunta que fica no ar ainda, o grande mistério que gira em torno do nome que vai ser apontado em conjunto pelo governador Camilo Santana, representando o PT, e pelo grupo que representa o PDT aqui. O senhor, como dizem os jovens de hoje, é time Isolda, time Roberto Cláudio, Evandro Leitão ou Mauro Filho? Não, primeiro é importante que ela até explicar para a população que eu estou me descompatibilizando por uma exigência da lei federal que diz que todas as pessoas que querem ser candidatos em 2 de outubro, 6 meses antes tem que sair. Então, esse é o motivo que eu estou passando o cargo para a vice-governadora, que é uma pessoa extraordinária, que esteve ao longo desses 7 anos e 3 meses comigo, sempre do meu lado, uma pessoa discreta pelo papel de vice, isso mostra a ética dela, mas uma pessoa extremamente firme, que foi a grande responsável por esse início do processo da revolução que o Ceará tem feito na educação, e que não tenho dúvida que está preparadíssima para dar continuidade a todo esse projeto que nós temos construído no estado do Ceará. Corrigindo os erros, avançando, terá toda a autonomia, será a primeira mulher governadora da história do estado do Ceará, e o nome das eleições nós vamos construir, como nós sempre fizemos, com diálogo, com consenso, avaliando os cenários. Temos aí até julho para essa definição, ouvindo os aliados, analisando, repito, os cenários nacional, estadual, mas não tenho dúvida que, eu sempre digo que nós não podemos ter projetos pessoais. Nós temos um projeto coletivo. Eu lembro, cara, que eu fui escolhido para ser candidato a governador em 2014, faltando um dia para a convenção. Eu não era nem cotado. Então, foi de surpresa, né? Tudo pode acontecer. O grupo gosta dessas surpresas, tudo pode acontecer, vai depender muito. Nem o vice está escolhido? Nada está escolhido ainda, né? Oficialmente, Então, vamos ter tempo para avaliar, apresentar à população qual o projeto que nós queremos para dar continuidade ao Ceará, quais são as correções que a gente precisa fazer, quais os avanços. E o Ceará 2050, Carla, é um documento importantíssimo. Nós passamos 2 anos construindo esse projeto. O Ceará 2050, meus caros ouvintes, é exatamente planejar o Ceará para os próximos 30 anos. O que é que nós queremos do Ceará nos próximos 30 anos? O Brasil perdeu a cultura do planejamento a médio e longo prazo. Inclusive, o Ceará 2050 vai estar na Constituição do Estado, para que, independente do gestor que assuma, a partir do próximo ano, ele tem um norte, tem um documento que foi construído pela academia, pela população, pelo setor produtivo, pela Federação das Indústrias, que norteie o que nós precisamos fazer para gerar mais emprego, para o crescimento econômico, para melhorar a qualidade da educação, da saúde. Então está tudo lá, construído, as ferramentas, os programas. Então, é dessa forma que eu acredito que é possível construir um Ceará melhor. A gente já entrou aqui no horário do Gomes Farias, do esporte, mas muita gente deve estar se perguntando, e quando é que a gente vai deixar de usar máscara? E os concursos, né? Quando vão ser chamados os que já foram aprovados? Então, assim, vamos tentar responder essas... Eu posso deixar claro que todos os concursos realizados nós estamos chamando imediatamente, está o exemplo da Polícia Civil, já estão na academia, o exemplo da PEFOS, já estão trabalhando, o exemplo do Corpo de Bombeiros que já também assumiram, da Cefaz que já assumiram, a Polícia Militar ainda não assumiu, porque a Fundação Getúlio Vargas, que fez o concurso, ainda não finalizou o concurso, mas eu queria muito anunciar isso até sexta-feira. Mas vai ter concurso novo, vamos chamar os remanescentes do Detran, já mandei a lei ontem para a Assembleia, vai ter concurso para o Metrofor, vai ter concurso para a PGE, vai ter concurso para a SDA, Desenvolvimento Agrário, para a Secretaria de Recursos Hídricos, enfim,
vários concursos aí novos que já foram anunciados, deverá ser abertos os editais, deverá ser chamado agora os próximos da saúde, que esse foi um planejamento que a Secretaria de Saúde está fazendo. Enfim, em relação à máscara, a população sabe que eu montei um comitê, toda sexta-feira nos reunimos, há 2 anos, ouvindo. E na última decisão do comitê era liberar, pelo nível de vacinação e pelo nível de transmissão que está muito baixa da pandemia, nós já encerramos a onda da Ômicron, mas a decisão do comitê foi aguardar a liberação da máscara para ambientes internos, menos fechados, até que a gente possa aumentar a imunização da terceira dose, da dose de reforço. Portanto, eu quero fazer aqui um apelo, agradecer a vocês da imprensa que tem sempre orientado a população a importância da terceira dose, de reforço. Nós estamos ainda abaixo de 60% da terceira dose. Então, o comitê acredita que se a gente conseguir chegar a 70%, ultrapassar 70%, seria um momento ideal para a gente liberar definitivamente a obrigatoriedade do uso da máscara, tanto em ambientes abertos como fechados. Governador, rapidinho, só para a gente responder aqui aos nossos ouvintes, tem um perguntando aqui se o senhor acha que deixa a nossa segurança mesmo sob controle, as mãos aí da vice-governadora Isolda Sela, para continuar esse projeto aí da política de segurança pública do Estado. A Isolda tem acompanhado todo, inclusive agora nós anunciamos, ontem eu inaugurei a base de número 61 do Raio, nas cidades cearenses. Temos um grande secretário que foi o diretor de inteligência da Polícia Federal do Brasil, né? Então, sei que é um desafio essa área da segurança, mas nós não temos medido esforços em investimentos, em prevenção. Vamos inaugurar agora, dia 1º, será um dos meus últimos atos, a primeira etapa do maior e mais moderno Centro Integrado de Segurança, que fica ali na Guanabi com a Borges de Melo. Tem pessoas do Brasil inteiro vindo visitar o trabalho que está sendo feito de tecnologia, de câmeras de monitoramento, do espia, né? Porque é trabalhar a tecnologia na área da segurança. Então não tenho dúvida que a Isolda será firme e continuará garantindo todo esse trabalho da segurança, que é desafiador para a população cearense. E sua mensagem de despedida, então? Bom, Carla, me despedindo do cargo, né? E aqui do programa que a gente já está estouradíssimo. Não, quero só agradecer a você, Carla, ao Miguel, ao Tiago, a toda a equipe aqui da Jovem Pan. Dizer da minha alegria de sempre estar aqui me comunicando. Você sabe que eu queria uma live para toda terça-feira. Eu acho que o gestor tem que ter a capacidade de dialogar com as pessoas, de ouvir, porque a população que está lá na ponta, sentindo os problemas do dia a dia no seu bairro, o buraco na rua, o atendimento no posto de saúde, na UPA. Isso é importante o gestor ter essa sintonia, né? Eu sempre digo que o maior fiscal de um governo é a população, né? Precisa fiscalizar, acompanhar, cobrar do seu gestor. Mas eu quero só agradecer o carinho da população cearense, a oportunidade que sempre me deram de governar por 2 vezes o estado do Ceará, de ter sido o governador mais bem votado do Brasil na última eleição, e dizer que nós vamos continuar firme, independente onde estivermos. Essa é uma opção que eu fiz na minha vida, de servir ao meu estado, de ajudar a construir um Ceará melhor, principalmente para os que mais precisam. Então, quero reiterar aqui o nosso compromisso de continuar firmes, e não tenho dúvida que a minha querida vice-governadora Isolda será uma extraordinária governadora que vai dar continuidade a todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses 7 anos e 3 meses. Muito grata, governador, por sua participação, sua presença aqui. O senhor que inaugurou a Jovem Pan News Fortaleza e está se despedindo agora. A gente espera recebê-lo como senador ou como outro cargo que o senhor vai ocupar nos próximos anos. Muito grata mais uma vez. Obrigado. Boa sorte e lembranças à família. Obrigado.